Olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, para um bate-papo muito rápido, vamos ver alguns pontos que eu, com base em provas recentes da Sebrasp, separei para relembrar com vocês algumas questões específicas, alguns aspectos que sempre têm sido cobrados. Então, vamos para algo muito rápido, só aqueles lembretezinhos para que vocês tenham em mente na hora da prova. Bom, começando por processo do trabalho, um tema que tem sido muito cobrado é aquele que diz respeito à competência. Dentro de competência, vale inicialmente lembrar que o STF decidiu que compete à Justiça Comum processar e julgar aquelas causas que digam respeito à complementação de aposentadoria instituída por lei, cujo pagamento seja originariamente ou por sucessão da responsabilidade da administração pública, direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa. Aqueles processos, no entanto, que eles tiveram a sentença de mérito proferida até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no plenário do STF, que ocorreu em 19 de junho de 2020, esses processos eles devem prosseguir na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e final da execução. O STF também decidiu que compete à Justiça Comum julgar aquelas questões, aquelas ações relativas à fase pré-contratual da seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da administração pública, aquelas ações propostas em face da administração pública, direta e indireta, nas hipóteses, inclusive, em que é adotado o regime da CLT para a contratação desse pessoal. Quando, porém, a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, essa ação ela permanece na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e, da mesma forma, na execução. Outro aspecto importante com relação à competência que vale relembrar, dessa vez é um entendimento do TST, que foi vinculado em informativo do TST. É uma decisão que ela preconiza que a Justiça do Trabalho ela é competente para apreciar e julgar ação civil pública, objetivando que o município implemente política pública constitucionalmente prevista para prevenir e erradicar o trabalho infantil. Nesse julgamento, prevaleceu o entendimento de que a competência prevista no artigo 114 da Constituição ela não se limita aos casos de relação de emprego existente, ela também abrange o exame de questões relativas ao direito subjetivo da criança ao não trabalho. Outro tema que tem sido muito cobrado é o das rescisórias. Dentro das rescisórias, inicialmente, vale ressaltar que a competência para ação rescisória de sentença e acórdão do TRT é do próprio TRT. Ou seja, em se tratando de sentença ou acórdão do TRT, em face do qual não foi interposto recurso ao TST ou o recurso interposto não foi conhecido, a competência é do TRT. O TST, no entanto, deterá essa competência para analisar a rescisória quando ele conhece o recurso interposto ou quando não conhece esse recurso, analisando a arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa notória e atual jurisprudência de direito material da SDI. Então, quando o TST ele conhece o recurso ou não conhece, analisando a arguição de violação do dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com iterativa notória e atual jurisprudência de direito material da SDI ou com súmula de direito material do próprio TST, nessas hipóteses, a competência será do TST. Bom, como os senhores sabem, a parte que entra com a rescisória, ela deve fazer prova do trânsito em julgado
da decisão objeto da rescisória. Verificando, no entanto, o relator que a parte interessada ela não juntou à inicial o documento comprobatório, ele deve abrir prazo de 15 dias para que a parte o faça, ou seja, ele não deve extinguir imediatamente a ação. Na rescisória, é importante lembrar também que a revelia ela não produz confissão. Então, mesmo que não exista defesa, a rescisória ela não deve ser julgada procedente apenas em virtude disso. Não caracteriza o dolo processual o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela. Ainda na rescisória, o litisconsórcio ele é necessário em relação ao polo passivo da demanda, mas não é com relação ao polo ativo, pois entende-se que não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais. O sindicato que foi autor da reclamação trabalhista, em cujos autos foi proferida a decisão que é objeto da ação rescisória, ele possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória. E, nesse caso, é descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos. A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento da reclamação trabalhista, ela não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança. A decisão proferida pelo TRT em ação rescisória, ela está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando ela for desfavorável ao ente público, salvo aquelas exceções previstas no CPC. Mais um tema que é muito cobrado também é o reexame necessário. No mandado de segurança, vale lembrar que somente cabe o reexame necessário se, na relação processual, figurar pessoa jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. Em sede de precatório, por outro lado, por se tratar de decisão de natureza administrativa, não se aplica o reexame necessário em caso de decisão judicial desfavorável ao ente público. Então, havendo decisão desfavorável ao ente público em sede de precatório, não se aplica o reexame necessário. Também não se aplica o reexame necessário, isso é bom lembrar, quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a 500 salários mínimos para os estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais de estados, assim como quando a decisão ela estiver fundada em, primeiro, súmula ou OJ do TST, acórdão proferido pelo STF ou pelo TST em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência e, por fim, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, isso é bom ter em mente porque, vez por outra, isso é cobrado nos concursos, especialmente na primeira fase. Bom, ainda dentro do processo do trabalho, no tocante aos prazos, vale lembrar que incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal. Caso a parte ela alegue a existência do feriado local, mas não comprove, ou seja, ela alega, mas não comprova, cumpre ao relator conceder um prazo de 5 dias para que o vício ele seja sanado. Outra questão que tem sido também muito constante nos concursos é aquela que diz respeito ao jus postulante, que é característico da justiça do trabalho. Nesse ponto, cumpre rememorar que o jus postulante ele se limita às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Isso é importante lembrar. No que diz respeito à representação, é importante ter em mente que os procuradores estaduais e municipais, ao atuarem representando a administração direta, eles estão dispensados da juntada de instrumento de mandato.
e também da comprovação do seu ato de nomeação. Basta que eles se declarem como procuradores. Caso, no entanto, eles atuem representando autarquia ou fundação de direito público, eles deverão indicar a lei da respectiva unidade da federação que autoriza a sua atuação ou apresentar instrumento de mandato válido. Verificada a existência de eventual irregularidade na representação da parte recorrente, essa deve ser intimada para que sane o vício no prazo de 5 dias. É importante destacar, no entanto, que a irregularidade ela deve dizer respeito ao instrumento de mandato já existente nos autos, e não à ausência de instrumento de mandato. Outro tema que tem sido cobrado com certa frequência é aquele que diz respeito à revelia. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho há um entendimento consolidado no âmbito do TST de que a pessoa jurídica de direito público ela sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT. Quanto aos dissídios coletivos, é importante lembrar que há entendimento consolidado no âmbito do TST que, em face da pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe apenas dissídio coletivo para apreciação de cláusulas de natureza social. Então, não cabe dissídio coletivo para apreciação de cláusulas de natureza econômica, o que significa dizer que a Justiça do Trabalho não pode determinar, em sede de dissídio coletivo, reajustes para empregados públicos. Outro tema muito importante dentro do processo do trabalho é aquele que diz respeito aos recursos. Então, vamos dar uma revisada muito rápida nos recursos. Primeiramente, é importante lembrar que as decisões interlocutórias, como regra, na Justiça do Trabalho, elas são irrecorríveis, o que significa que não cabe agravo de instrumento em face de uma decisão interlocutória proferida no âmbito da Justiça do Trabalho. Essa regra, no entanto, esse princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ele comporta algumas exceções. São elas, primeiro, aquelas decisões do TRT que sejam contrárias à súmula OJ do TST. Segundo, as decisões que sejam suscetíveis de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Terceiro, a decisão que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para um tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado. Quarto, a decisão interlocutória que acolhe a alegação de incompetência absoluta e possui natureza terminativa. E quinta exceção, a sentença que julga antecipadamente o mérito. Então, que julga antecipadamente parte do mérito. Então, parte do mérito. Então, nesse caso, a parte ela tem que recorrer de imediato dessa decisão que julga parcialmente o mérito de maneira antecipada. Outro princípio muito aplicado no processo do trabalho é o da fungibilidade, que significa que, havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, pode-se conhecer do recurso interposto como se outro fosse. Esse princípio, porém, o TST deixa muito claro que ele não se aplica na hipótese de erro grosseiro. Então, quais seriam, por exemplo, algumas hipóteses de erro grosseiro? Primeiro, a interposição de recurso de revista em face de decisão definitiva de TRT em ação rescisória ou mandado de segurança. Outra hipótese seria a interposição de agravo interno ou agravo regimental em face de decisão colegiada. Nessas hipóteses, por se configurar o erro grosseiro, o recurso não pode ser conhecido como se outro fosse. Quanto ao princípio da dialeticidade, vale destacar que ele se aplica de maneira mitigada no tocante aos recursos dirigidos aos TRTs. Por quê? Porque prevalece na Justiça do Trabalho o entendimento de que, no tocante aos recursos dirigidos aos TRTs, o recurso ele somente não será conhecido quando a sua motivação for inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença. Já no que diz respeito aos recursos dirigidos ao TST, essa aplicação ela é de maneira plena.
Então, a parte no recurso dirigido ao TST, ela tem a obrigação de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. Vale lembrar que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as respectivas autarquias e fundações públicas, fundações públicas que não explorem atividade econômica, estão dispensados do pagamento das custas e da realização do depósito recursal. Esses benefícios, porém, eles não se aplicam às empresas públicas e sociedades de economia mista, conforme entendimento pacificado no âmbito do TST. No processo do trabalho, os recursos, eles, como regra, não possuem efeito suspensivo. Se admite, porém, a atribuição de efeito suspensivo aos recursos mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. Nesse ponto, no entanto, vale destacar que nos dissídios coletivos, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário somente poderá ser concedida pelo presidente do TST. Então, no recurso, no dissídio coletivo, há essa especificidade no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário é da competência do presidente do TST e não do relator do recurso ordinário. As hipóteses de cabimento do recurso ordinário no processo do trabalho são, primeiro, decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos. Então, é aquele recurso que você vai interpor em face das sentenças proferidas na fase de conhecimento. Segundo, decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, quer em dissídios individuais, quer em dissídios coletivos. Terceiro, decisões que reconhecem a incompetência da Justiça do Trabalho e determinam a remessa dos autos a outro ramo do Poder Judiciário. Quarto, decisões que acolhem exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos a Tribunal Regional do Trabalho distinto. E quinto, sentença que julga antecipadamente parte do mérito. Então, essas são as hipóteses de cabimento do recurso ordinário. O recurso ordinário ele vai ser sempre interposto perante o juiz ACO, lembrem disso, com posterior remessa ao juiz adquém. E ambos vão realizar a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso ordinário. Então, no processo do trabalho, tanto o juiz ACO quanto o juiz adquém, eles vão realizar a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso ordinário. Bom, e o recurso de revista? O recurso de revista, na fase de conhecimento, ele será cabível em face daquelas decisões proferidas em grau de recurso ordinário. Vejam bem, em grau de recurso ordinário, então não se admite ele em face da decisão proferida na análise de agravo de instrumento. Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual pelos TRTs que, 1. derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional ou SDI do TST, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do STF. 2. derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva ou acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente nos moldes da hipótese anterior. E 3, proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Então, veja que são duas hipóteses de divergência e uma hipótese de violação da Constituição ou violação de lei federal ou afronta à Constituição. Já na fase de execução, inclusive nos processos incidentes de embargos de terceiro,
O recurso de revista ele será cabível apenas em face das decisões proferidas por TRT que ofenderem direta e literalmente norma da Constituição da República. Nas execuções fiscais, no entanto, e nas controvérsias na fase de execução que envolvam a certidão negativa de débitos trabalhistas, o recurso de revista ele vai ser oponível em face das decisões proferidas por tribunal regional que violarem lei federal, ofenderem norma da Constituição da República e divergirem da jurisprudência. Não se admite a interposição de recurso de revista quando o acórdão analisa unicamente a remessa ex officio, salvo naquelas hipóteses de ter sido agravada na segunda instância a condenação imposta. Então, nessa hipótese, será admissível o recurso de revista. Mas quando o acórdão ele apenas analisa a remessa ex officio e não agrava a condenação, não caberá o recurso de revista. O TRT ele pode admitir o recurso de revista apenas parcialmente. Caso isso ocorra, a parte ela deve impugnar o capítulo da decisão, o capítulo denegatório da decisão. Então, se o recurso de revista, vamos dizer, ele tinha 5 fundamentos, ele abordava 5 questões distintas, ele foi admitido apenas no tocante a 3, a parte tem o ônus, sob pena de preclusão, de impugnar aqueles 2 capítulos denegatórios da decisão. No recurso de revista, o recorrente ele tem um ônus, sob pena de não conhecimento do recurso, de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Ele não precisa, o acórdão, no entanto, ele não precisa mencionar expressamente os dispositivos legais tidos por violados, mas ele deve analisar a tese debatida. Então, a questão ela deve ter sido pré-questionada. O pré-questionamento, no entanto, ele é inexigível quando a violação apontada no recurso ela tenha nascido na própria decisão recorrida. O recurso de revista, além disso, ele deve apresentar transcendência, como os senhores e as senhoras bem sabem. O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal ACO, no entanto, ele não abrange a questão relativa à transcendência. Então, gravem bem isso, o Tribunal ACO não analisa a transcendência do recurso de revista. Quem analisa a transcendência do recurso de revista é o relator do recurso de revista que vai fazer essa análise. Então, ao fazê-la, ele pode monocraticamente negar seguimento ao recurso de revista, caso entenda que esse não apresenta transcendência. Da decisão do relator que denegar seguimento ao recurso de revista ou ao agravo de instrumento com base no argumento de ausência de transcendência, cabe agravo para a turma que seria competente para analisar o recurso. Nesse ponto, é muito importante destacar que o STF, recentemente, ele entendeu que é inconstitucional o parágrafo 5º do artigo 896-A da CLT, que previa ser irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considera ausente a transcendência da matéria. Então, com base nessa decisão do STF, que considerou inconstitucional esse dispositivo, se admite a interposição de agravo interno também contra a decisão monocrática do relator que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Já que estamos falando de agravo de instrumento, vamos ver a hipótese de agravo de instrumento, de cabimento do agravo de instrumento. Como vocês bem sabem, o agravo de instrumento ele é cabível em face da decisão que denega a interposição de recurso ou que admite esse apenas parcialmente. Não se admite, porém, a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que nega seguimento ao recurso de embargo no TST, pois ela deve ser impugnada por meio de agravo regimental. Conforme havíamos dito, tendo sido o recurso de revista apenas parcialmente admitido, a parte ela possui o ônus de impugnar mediante o agravo de instrumento o capítulo denegatório da decisão, sob pena de preclusão. Em fazendo isso, ao analisar o agravo de instrumento, o relator poderá determinar a restituição
do recurso ao presidente do TRT de origem para que complemente o juízo de admissibilidade. O TST ele fixou um entendimento de que o agravo de instrumento que impugna óbice processual eleito no despacho denegatório do recurso de revista não necessita renovar as razões de mérito do recurso que não foram examinadas no despacho agravado. Por quê? Porque antigamente o TST ele entendia que no agravo de instrumento você precisava renovar todas as razões de mérito do recurso de revista. Agora não. Agora fixou-se o entendimento de que o agravo de instrumento que impugna óbice processual eleito no despacho denegatório do recurso de revista não precisa renovar as razões do mérito do recurso de revista que não foram examinadas no despacho agravado. Então, ele deve apenas atacar os fundamentos do despacho agravado, digamos assim. Os embargos de declaração, no processo do trabalho, eles possuem um efeito interruptivo, interrompendo o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular representação da parte ou ausente a sua assinatura. Se os embargos eles forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso que já tiver sido interposto pela parte contrária, ele será processado e julgado independentemente de retificação. Caso, porém, os embargos eles sejam acolhidos com a modificação da decisão embargada, a parte que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação. Outro recurso cabível no processo do trabalho é o recurso de embargos. O recurso de embargos ele é cabível em face da decisão não unânime de julgamento que conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos e estender ou rever as sentenças normativas do TST e em face das decisões das turmas que divergirem entre si, isto é, divergência entre turmas distintas, ou das decisões proferidas pela SDI ou que forem contrárias à súmula OJ do TST ou súmula vinculante do STF. O recurso de embargos ele não é cabível em face de decisão monocrática. Outro recurso também cabível no processo do trabalho é o agravo de petição. No tocante ao agravo de petição, vale destacar apenas que a sentença de liquidação ela não pode ser impugnada por meio de agravo de petição. Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo. A parte recorrente no agravo de petição ela tem o ônus de delimitar justificadamente as matérias e valores impugnados, de maneira a permitir o prosseguimento da execução no tocante àquelas matérias e valores não especificados no agravo. Essa exigência, no entanto, ela não se aplica ao exequente, apenas ao executado. E já que estamos falando de execução, é importante lembrar que recente decisão do STF determinou que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e ou sequestro para pagamentos de valores devidos em ação trabalhista, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual. Vamos agora ao direito material do trabalho. Bom, dentro do tema direito material do trabalho, normalmente é muito cobrada, se verifica a existência de muitas questões relativas à suspensão e interrupção do contrato de trabalho. A interrupção, como os senhores bem sabem, é a cessação temporária e parcial dos principais efeitos do contrato de trabalho. Então, o empregado ele deixa de prestar serviço, mas o empregador ele paga os salários acordados e há o cômputo do período como tempo de serviço para fins trabalhistas. Já na suspensão, que é a cessação temporária e total dos principais efeitos do contrato de trabalho, o empregado ele deixa de prestar serviços e o empregador ele deixa de pagar os salários acordados. Então, não há o cômputo do período como tempo de serviço para fins trabalhistas. O empregador ele não pode rescindir o contrato de trabalho durante os períodos de interrupção e suspensão, salvo um caso de justa causa cometida pelo empregado ou de extinção da empresa. O afastamento por doença ou acidente, durante os primeiros 15 dias, ele é considerado como hipótese de interrupção do contrato de trabalho, porque esse período ele é remunerado pelo empregador. A partir do 16º dia, no entanto, o empregado ele é encaminhado à perícia médica junto
Previdência Social e passa a ser remunerado pela Previdência Social. Então, se entende que há a suspensão do contrato de trabalho. De todo modo, ainda que o período a partir do 16º dia de afastamento seja considerado como de suspensão contratual, o empregado ele vai fazer jus à sua contagem como tempo de serviço, bem como, caso o afastamento decorra de acidente de trabalho, ao recolhimento dos depósitos do FGTS. A participação em greve, por sua vez, ela, como regra, ela implica suspensão do contrato de trabalho, inclusive no tocante aos servidores públicos, conforme definido no RE 693456. Então, não haverá o pagamento dos dias parados. No entanto, pode ser pactuado o pagamento dos dias parados, havendo então apenas a interrupção do contrato de trabalho. O TST ele já decidiu que a greve por mora salarial, ela, mesmo que não observadas as exigências legais para a sua deflagração, ela não pode ser considerada abusiva, nem autoriza o desconto dos dias parados. Então, nessa hipótese, se falaria apenas em interrupção do contrato de trabalho. A eleição para o cargo de direção sindical, como regra, ela é equiparada à licença não remunerada. Então, ela é tida como hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Já no inquérito para apuração de falta grave, nós temos duas hipóteses. Por quê? Porque o empregador ele pode afastar preventivamente o empregado. Caso ele faça isso e o inquérito ele seja julgado procedente, não haverá o pagamento do período de afastamento. Então, considera-se que houve a suspensão do contrato de trabalho. Se o inquérito, no entanto, ele for julgado improcedente, vai haver o pagamento do período de afastamento e então se falará em interrupção do contrato de trabalho. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, ela implica a suspensão do contrato de trabalho, uma vez que, recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ele vai ter o direito a retornar à função que ocupava ao tempo da aposentadoria. O empregado aposentado por invalidez, ele ainda tem o direito à manutenção do plano de saúde. Outro tema que tem sido também muito abordado é aquele que diz respeito à estabilidade. O dirigente sindical, ele tem direito à estabilidade provisória, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto na CLT, desde que a ciência do empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Essa estabilidade, no entanto, ela fica limitada a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Ou seja, não gozarão de estabilidade os membros do Conselho Fiscal do sindicato, nem os delegados sindicais. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, ele só vai gozar de estabilidade se ele exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual ele foi eleito dirigente. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade, inclusive aquela relativa ao membro da CIPA. Então, havendo extinção da empresa naquela base territorial, não subsiste a estabilidade do dirigente sindical nem do membro da CIPA. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que esse tenha sido indenizado, não assegura o direito à estabilidade. No tocante a gestantes, o STF já decidiu que o desconhecimento do estado gravídico, seja pela empregada, seja pelo empregador, ele não afasta o direito à estabilidade. A estabilidade da gestante, ela somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Com base nesse julgamento, o TST ele tem entendido que essa estabilidade ela é inaplicável ao regime de trabalho temporário. Por quê? Porque a estabilidade da gestante ela protegeria contra a dispensa sem justa causa, não afastando outras formas de terminação do contrato de trabalho. Nesse sentido, foi o que se decidiu no IAC 5639, dígito 31, de 2013.
O artigo 391A da CLT, ele prevê que a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória. Também tem sido muito cobrado nos concursos o tema da periculosidade e da insalubridade. Então, nesse particular, cabe primeiramente destacar que a CLT ela não faz qualquer distinção entre médico e engenheiro para efeitos de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade. Basta, para a elaboração do laudo, que se trate de profissional devidamente qualificado. A realização da perícia, no entanto, ela é obrigatória para verificação da insalubridade. Quando não for possível a sua realização, como, por exemplo, no caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outro meio de prova. Como regra, no entanto, é indispensável a realização da perícia. Contudo, o pagamento do adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ele dispensa a realização da prova técnica, porque ele torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. Isso é entendimento pacífico no TST. Uma vez realizada a perícia, caso seja constatada a existência de agente insalubre, ainda que esse seja diverso daquele apontado na inicial, o pedido de adicional de insalubridade ele pode ser acolhido. No entanto, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial. É necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo órgão competente. Então, é preciso que o órgão competente, que antigamente era o Ministério do Trabalho, ele defina aquela atividade como insalubre. Fará jus ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco. O adicional de periculosidade ele só não vai ser devido quando o contato ele se dá de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, ele se dá por tempo extremamente reduzido. Nesse ponto, vale destacar que há entendimento no âmbito do TST no sentido de que os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo, não têm direito ao adicional de periculosidade. Uma vez realizada a perícia, as partes elas respondem pelos honorários dos respectivos assistentes técnicos. No tocante aos honorários do perito, é ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários, sendo cabível, nesse caso, mandado de segurança visando a realização da perícia independentemente do depósito. Bom, vamos ver agora alguns aspectos relacionados à jornada e aos intervalos que costumam ser cobrados. Primeiramente, é importante destacar que o valor das horas extras habituais ele integra a remuneração do trabalhador para cálculo das gratificações semestrais. O trabalho prestado em domingos e feriados, caso ele não seja compensado, ele deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal remunerado. Recentemente, o TST entendeu que, havendo compatibilidade de horários entre os cargos ou empregos públicos, resta atendido o requisito previsto no artigo 37(16) da Constituição para a acumulação pretendida, sendo, nesse caso, irrelevante, para efeito de aplicação da norma constitucional, a circunstância de as jornadas desempenhadas serem exaustivas. Então, o TST admitiu a acumulação de empregos públicos, independentemente de as jornadas desempenhadas serem exaustivas. A redução da jornada de trabalho, ainda que ela conte com a anuência do empregado, ela somente será admitida se não implicar a redução do salário desse. A redução salarial, como regra, somente pode ocorrer por meio de acordo ou negociação coletiva. O retorno do servidor à jornada inicialmente contratada, após cumprir por um determinado período jornada distinta,
ele não se insere nas vedações do artigo 468 da CLT, uma vez que a sua jornada ela é definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes. Havendo a contratação do empregado para cumprimento de jornada inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado, salvo quando se tratar de servidor vinculado à administração pública direta, autárquica e fundacional. O TST, ele entende que, ainda que o empregado ele tenha sido contratado para trabalhar 6 horas diárias, se ele ultrapassa atualmente essa jornada, ele vai fazer jus àquele intervalo de 1 hora. A CLT, por sua vez, no tocante ao registro da jornada, ela permite a utilização do registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho. Então, o empregado ele só anotaria quando fizesse horas extras, mas isso depende da existência de acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, por sua vez, eles vão ter prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre intervalo intra-jornada, respeitar aquele limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. No tocante ao contrato de trabalho, o TST entende que, preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Então, ainda que o Estatuto ele preveja que esse policial ele não pode ter vínculo com empresa privada, é cabível o reconhecimento desse vínculo, desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º. Quanto à terceirização, o TST entende que, ainda que não seja possível o reconhecimento da existência de vínculo empregatício com ente da administração pública, o empregado da empresa contratada para a prestação de serviço, ele fará jus às mesmas verbas trabalhistas, legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviços, desde que presente a igualdade de funções. Outro tema que tem sido cobrado é o das férias. Bom, nesse tema, o TST ele já fixou o entendimento de que o pagamento... fixou o entendimento, mas ainda não há súmula nem OJ a esse respeito. Trata-se de julgado recente, de que fala que o pagamento das férias no primeiro dia de fruição, ele não dá ensejo àquele pagamento dobrado, porque não teria havido um efetivo prejuízo do trabalhador que já teria recebido esse valor no primeiro dia de férias. O empregado contratado para cumprir jornada em tempo parcial, quer dizer, aquela de até 30 horas semanais sem horas extras ou até 26 horas semanais com até 6 horas extras semanais, ele pode converter 1/3 das férias em abono. Isso já foi, inclusive, cobrado. Alguns aspectos relativos à dispensa e admissão de empregados que merecem atenção são os seguintes. Primeiro, presume-se discriminatória a dispensa do empregado portador de HIV ou outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Nesse caso, o empregado ele tem direito à reintegração no emprego. O TST já decidiu também que viola a liberdade de associação a cláusula de instrumento normativo que estabelece a preferência na contratação de mão de obra do trabalhador sindicalizado sobre os demais. Além disso, a norma coletiva ela não pode proibir a contratação de empregados terceirizados, até porque o STF ele já admitiu, inclusive, a terceirização das atividades fim da empresa. A dispensa, por sua vez, ela, como regra, prescinde de motivação, porque o Brasil ele não ratificou a Convenção número 158 da OIT. O TST, no entanto, entende que a dispensa de empregados públicos deve ser motivada. Então, os empregados da administração direta, autárquica e fundacional. Já no tocante às empresas públicas e sociedades de economia mista, o TST entende que a dispensa dos empregados dessas
prescinde de motivação. Esse tema, no entanto, ele está sob análise do STF, é o tema de repercussão geral 1022. Ainda no tocante à dispensa, o plano de demissão voluntária é importante ter em mente, nesse particular, que, se ele for instituído unilateralmente, a quitação conferida pelo empregado ao aderir ao PDV, ela vai ser apenas parcial, abrangendo unicamente as parcelas e valores constantes do recibo. Já se o plano ele for instituído por negociação coletiva, ele enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação de emprego, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. A aposentadoria espontânea ela não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador. No tocante aos empregados públicos, porém, em virtude da emenda constitucional número 103 de 2019, o STF decidiu que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, salvo para as aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência social até a data da entrada em vigor da emenda constitucional número 103. O aviso prévio, como vocês bem lembram, ele deve ser proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias e acrescido de 3 dias por cada ano de serviço prestado na mesma empresa até o máximo de 60 dias, fazendo assim um total de 90 dias. Essa proporcionalidade, porém, ela somente se aplica ao aviso prévio concedido pelo empregador nas hipóteses de dispensa sem justa causa ou rescisão indireta e na rescisão por comum acordo. Não se aplica aquelas hipóteses em que o empregado ele pede demissão. Caso a rescisão do contrato ela decorra da iniciativa do empregador e o aviso prévio não tenha sido indenizado, o horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo de aviso prévio, ele vai ser reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário. O empregado ele pode, no entanto, optar por trabalhar sem a redução e faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por 7 dias. No tocante à responsabilidade pelas verbas trabalhistas, é importante lembrar daquele entendimento do TST de que, em caso de criação de novo município por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurar como real empregador. Ainda no que diz respeito à responsabilidade, a mera identidade de sócios não configura grupo econômico, sendo necessário que as empresas estejam sob a direção, controle ou administração comum, ou que fique demonstrada a existência de uma relação de coordenação que as conduza em uma direção única. Vamos agora para o nosso último ponto, que é o FGTS. O que é importante lembrar no FGTS? Direito de reclamar o recolhimento dos depósitos do FGTS prescreve em 5 anos. Extinto o contrato de trabalho, no entanto, o empregado terá 2 anos para propor eventual ação. E, por fim, a nulidade do contrato de trabalho, ela não afasta o direito do empregado ao pagamento das horas trabalhadas e dos valores relativos aos depósitos do FGTS. Bom, minhas amigas, meus amigos, esses eram apenas alguns pontos que eu havia separado para lembrança dos senhores, porque são pontos que já foram recentemente cobrados em concursos, especialmente da Sebrasp. Espero ter ajudado, desejo a todos muito boa sorte e lembrem-se, o sucesso de vocês só depende de vocês. Se concentrem, mantenham a calma e façam uma prova muito boa. Um forte abraço.